Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Márcio Fontinelli e você é meu convidado. E hoje o nosso tema é importante, que é sobre festivais. Para profissionalizar e dar mais estrutura aos festivais, que é o ponto alto da cadeia produtiva da economia criativa, o Sebrae DF lançou o projeto Brasília é de Festivais. A apresentação reuniu produtores de eventos, autoridades e empresários na área externa do Espaço Oscar Niemeyer, aqui em Brasília. A perspectiva é tornar a capital federal referência no país e também no cenário internacional para este mercado. E para conversar com a gente sobre esse mercado como um todo e também falar de outros festivais, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Micaela Neiva, que é coordenadora da Conferência Nacional do Festival Coma. Micaela, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigada, e eu queria entender um pouquinho Márcio. como é que funciona primeiro essa questão desse festival Coma. O que é esse festival? O Festival Coma. Bom, primeiro agradecer, é um prazer enorme estar aqui hoje, poder falar sobre festivais e sobre o Festival Coma. O Festival Coma nasceu em 2017 com uma utopia de transformar a nossa cidade, as nossas realidades, a partir da música, da arte, do encontro. E esse ano a gente vai para a 6ª edição e especialmente vamos acontecer no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, a partir de amanhã, 4 de outubro até dia 8 de outubro. Estaremos ocupando o CCBB com dança, música, muita arte, muito encontro e alegria. Micaela, quando a gente vai preparar um festival, como é que é esse tipo de empreendedorismo? Como é que a gente organiza um festival, ainda mais levando em consideração a parte cultural, que é a essência de tudo isso? Exatamente. Os festivais, eles são, assim, plataformas muito potentes, né, culturais e também empreendedoras, né? Um festival gera muito emprego. Então, quando a gente vai desenhar um festival, a gente está falando, na verdade, de uma rede de pessoas, de profissionais de diversas áreas muito grandes. Então, a gente tem a equipe de produção do festival, a equipe de infraestrutura que levanta as estruturas, né, físicas do festival, a equipe da produção executiva que pensa todo o desenho financeiro, orçamentário, essas destinações, né, as rubricas, como é que cada item dessas planilhas gigantes, né, serão pagas. Temos a equipe de infraestrutura também que lida com os fornecedores, tem elétrica, tem assim, uma série de fornecedores de segurança, equipe de gestão de risco. É uma cadeia enorme, né? E toda a parte, óbvio, artística, né, e de conteúdo que os festivais trabalham, né? Com música, dança, programando artistas, convidando especialistas em determinados assuntos para virem conversar. Então, a característica de um festival é que ele realmente englobe mais de uma linguagem artística, porque senão poderia ser uma festa, ou poderia ser só uma apresentação de teatro, ou de música, ou de dança, mas um festival não. Ele é caracterizado por, em um mesmo ambiente, no mesmo espaço físico, termos assim, diversas linguagens artísticas, segmentos artísticos reunidos, né, em um determinado espaço de tempo e local físico, né? Mais do que empreendedorismo, também tem muita questão de empregos, né? Banco de empregos, né? Acaba formando, são muitas pessoas trabalhando nisso. Muitas pessoas, Então, não tem só a questão das pessoas que empreendem nesse meio, mas também essa questão do banco de empregos, né? Isso é muito incrível e a gente batalha muito, né, para que os festivais, inclusive, sejam vistos como um segmento importante na cadeia produtiva do Distrito Federal, no caso, né, e nacionalmente também, mas a gente está aqui falando do DF. Então, é um fomentador de empregos na cultura muito grande. Um festival, a gente tem uma gama enorme de festivais, né, de festivais pequenos, médios, grandes e gigantes. Um festival médio, por exemplo, emprega muita gente, mais de 100 pessoas muitas vezes, né? De diversas áreas, assim. Então... Agora, Micaela, partindo da parte do investimento, do empreendedorismo, nessa questão dos festivais, quando a gente fala de festival, a gente está falando de manifestação cultural. Dá para misturar ou é importante ter um segmento cultural? Exemplo, música, somente música, ou então teatro, ou então alguma outra forma de apresentação nisso. Enfim, como é que faz para conciliar isso de uma forma com que dê certo? É muito importante a mistura, eu acho que faz parte da essência da cultura, né?
A cultura, ela é a mistura, ela é a miscigenação, ela é a arte do encontro, né? Então, os festivais, que são essas plataformas de encontro, elas certamente se enriquecem mais uma programação quando a gente tem a mistura que você está falando, que seriam a diversidade de linguagens, né, artísticas dentro de um festival. Então, quando um festival pode acolher música, hip hop, dança, teatro, mais rico ele é. Agora, claro, né, cada festival tem a sua natureza, né, tem a sua característica. A gente aqui em Brasília tem uma diversidade enorme de festivais. A gente tem festivais de teatro importantíssimos, assim, que são históricos na cidade, como Cena Contemporânea, que há 30 anos, né, mostra para Brasília o que há de mais contemporâneo, moderno e tradicional também nas artes cênicas do mundo, trazem para Brasília. Mas também o Cena Contemporânea sempre fez questão de levar música. Então, também importantes palcos, assim, bandas mundiais já se apresentaram no Cena Contemporânea. O Coma também tem essa preocupação, né, de sempre trazer essa transversalidade de linguagens artísticas. Então, esse ano vai ser, por estarmos acontecendo dentro do CCBB, vamos ter a arte assim, muito pulsante. E a gente vai ter dança. Pela primeira vez, a dança contemporânea vai estar dentro do festival. A gente vai ter peça de teatro, porque já faz parte da programação do CCBB. Vamos ter mostra de filmes, coisas que vão só somando a essa grande programação. Então, é muito rico quando o festival pode realmente englobar diversas áreas, né, segmentos artísticos. Mas é claro que há uma grande maioria de festivais de música na nossa cidade. A gente, para esse trabalho que você mencionou, por exemplo, do Brasília de Festivais, que foi assim, como se fosse um envelopamento do Sebrae. O Sebrae viu nos festivais da cidade, viu em Brasília uma vocação para sermos esse celeiro, um destino turístico nacional, internacional de festivais. Então, o Sebrae o que fez? Pegou, envelopou todos esses festivais brasilienses e chancelamos isso dentro desse programa que se chama Brasília de Festivais. E ali há uma predominância de festivais de música. Fizemos um mapeamento muito breve, autodeclarado, né? Não foi uma pesquisa profunda, mas foi um mapeamento que a gente chamou autodeclarado, porque os programadores, curadores responderam nossas perguntas, né? E vimos ali que há uma porcentagem muito grande de festivais de música. Mas temos festivais de teatro, de circo, de hip hop, de uma série de outras linguagens, né? De artes integradas, de artes visuais. Então, tem festival de tudo. O de música talvez seja um pouco mais popular, um pouco mais que as pessoas conheçam. Vale a pena investir em outros tipos de festivais também? Porque se eles não são tão explorados, existe uma forma da gente conseguir trazer eles à luz e tornar aquilo um empreendimento que vale a pena de seguir em frente? Com certeza, vale. Acho que a gente tem que inspirar, inclusive ao poder público, que pavimente um pouco essa estrada dessa vocação de Brasília, que é ser de festivais. Então, quando um festival dá certo, digamos assim, né, ele ganha notoriedade, ganha... eu acho que o dar certo de um festival é conseguir se realizar ano após ano. É sempre uma luta. Ano após ano, os festivais não sabem se vão poder acontecer no ano seguinte, porque é um desafio enorme a questão do financiamento aos festivais. E à cultura em geral, mas especificamente aos festivais. Então, quando um festival grande acontece, é realizado, ele leva também os outros. Então, é muito importante que a gente tenha o fomento a outras linguagens que possam fazer seus festivais também. Pela pesquisa que fizemos, esse mapeamento autodeclarado, somente 5 regiões administrativas do DF não têm festival em seu território. E aí, eu não me recordo todas agora, mas era CIA, Fercal. A Fercal já tem até uma mostra audiovisual, que ainda não ganhou o status de festival, mas já é uma mostra. Então, a gente tem festivais em todas as regiões administrativas do DF, quase. E isso já é um sinal muito forte, né? Mas a gente precisa também entender
que os festivais necessitam de uma política pública própria e estruturante, para que a gente faça da nossa cidade, de fato, um destino, para que alguém que esteja em outro lugar, em qualquer outro lugar do mundo, e saiba que Brasília é um destino de festivais, que aqui a gente tem mais de 70 festivais, a gente precisa ter esse pavimento da política pública estruturando o calendário. O que é mais importante para a gente? Saber que no ano que vem, no mês tal, a gente vai realizar a próxima edição do festival. Todo festival passa por isso. Então, eu penso que a coisa mais importante nesse momento é que a gente olhe para essa calendarização, para essa estruturação do calendário de festivais de Brasília, garantindo, o poder público garantindo o básico, o mínimo para que eles existam, com planos plurianuais, porque isso é um outro desafio. Festivais são estruturas permanentes, são estruturas sólidas de geração de emprego, de renda. Então, isso significa que tem muita gente envolvida. Então, se a cada ano os festivais precisam ir lá no poder público e falar: oi, tudo bom, eu sou o festival tal, eu emprego tantas pessoas, isso é muito desgastante. Então, a gente precisa começar a estruturar os planos plurianuais de apoio aos festivais, né? E assim a gente vai garantindo que Brasília seja conhecida por ter em abril tais festivais, em maio tais festivais, em junho tais festivais. A gente trabalha o período de seca, né? Então, de abril a final de setembro, todo fim de semana tem festival. Só que a gente precisa estruturar isso, garantir que esse calendário exista e que a gente possa nacionalmente e internacionalmente difundi-lo, né? Para que sejamos de fato conhecidos como Brasília, destino de festivais. E tornar isso um bom negócio, né? Afinal tornar de contas, isso um bom negócio. É o que a gente comentou no começo. Tem a questão de vários empregos, de criação de empregos, pessoas que têm a oportunidade de mostrar os seus produtos e também a parte da cultura, que é importante, que também não deixa de ser um investimento de empreendedorismo nesse ponto, né? Afinal de contas, cultura também gera, né? Gera muito. Micaela, eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer o intervalo. A nossa entrevista especial volta já. Estamos de volta e a gente segue com a nossa entrevista especial falando sobre festivais. E a gente está recebendo a Micaela Neiva, que é coordenadora da conferência do Festival Coma. Micaela, você falou uma coisa no bloco anterior, no início da nossa entrevista, que me chamou a atenção, que é a dificuldade de financiamento, de conseguir financiamento para festivais. Por que isso acontece? Eu acho que há uma falta de entendimento, né, dos festivais enquanto essas estruturas, né, que geram emprego para muita gente e que são plataformas importantes, né, de difusão da cultura, da arte, modelos de negócio, né, que já muito estabelecidos, né? Então, hoje os festivais estão passando por muita dificuldade, né? A gente vem de alguns anos em que a cultura hoje está retomando, né, uma estruturação. Ficamos, né, bastante tempo aí sem política pública, digamos assim, e os festivais necessitam de uma política pública estruturada. É um setor que precisa desse pavimento da política pública, porque festivais eles são orçamentariamente muito caros, as contas nunca fecham. Se você conversa com um programador, né, um sócio de um festival, é muito difícil que ele te fale assim: olha, meu festival deu um lucro maravilhoso. Não, as contas normalmente não fecham. Então a gente faz toda uma estrutura que aí no final não fecha a conta. Então, se a gente não desenha um plano plurianual, como eu estava dizendo, de financiamento à cultura, vinda do poder público, a gente já teve, há uns anos atrás, aqui no Distrito Federal, uma política pública sólida para festivais. Tanto que muitos desses mais de 70 festivais que temos hoje surgiram nesse momento, assim. Então, outros não, outros estão com 30 anos e tal. Mas a manutenção desses festivais, que são patrimônio da cidade, é também um dever do poder público, sabe? Então, eu penso que a primeira coisa é que a gente estruture uma política pública para festivais.
A segunda coisa, aí vem também as outras formas de financiamento. As captações privadas, né, as leis de incentivo, aí tem uma série de apoios diretos, né, que alguns patrocinadores também já executam no Distrito Federal. Porém, tem uma questão muito séria também nacionalmente, que o Centro-Oeste como um todo não é, digamos assim, uma prioridade para as grandes marcas nacionais. Eles estão sempre olhando para o Sudeste e não estão olhando para o resto do país. Então, a gente vive nessa briga para que a gente tenha esses olhares, né, dessas empresas olhando para, no caso, para Brasília, né, para a capital do país. E aí há também uma necessidade de uma certa, de uma sensibilização, vamos chamar assim, do empresário local, sabe? Para que olhe para os festivais como um importante negócio, parceria, né? Porque um patrocínio é uma parceria de mão dupla. Ali as duas, né, ambas as partes se beneficiam daquela plataforma de comunicação. Porque um festival é uma grande plataforma de comunicação. O festival ele tem uma comunicação direta com o público jovem, tem uma comunicação direta com diversos cidadãos, clientes, que as marcas estão interessadas em se aproximar. Então, eu penso que se houvesse, né, um trabalho de sensibilização do nosso empresariado local, do Distrito Federal, junto a essa cadeia produtiva dos festivais, seria incrível, daria um match maravilhoso, porque acho que iam se beneficiar mutuamente, sabe? Você comentou muito sobre o poder público, né? Sobre essa questão do poder público, como é que ele se posiciona com relação a isso. Micaela, você é uma pessoa que tem muita experiência nessa área, você trabalha com festivais há muito tempo. Por que você acha, no seu ponto de vista, a partir da sua experiência, por que o poder público é tão resistente em investir nessa área? Eu acho que talvez seja uma necessidade de olhar para muitos lados ao mesmo tempo, né? Eu já trabalhei no poder público, né? Trabalhei 5 anos no Ministério da Cultura e a sensação que o poder público, que a atuação, né, do servidor público, da atuação pública, né, do trabalho para o público dá, é que a gente está sempre enxugando gelo, né? Não, é um trabalho que nunca acaba. E aí, às vezes, eu percebo que há uma sensação de que tem que atender a uma demanda tão grande, tão diversa e de tantas áreas, que às vezes talvez não haja uma priorização mesmo de áreas que são mais potentes, digamos assim, porque levam outras áreas. E então, para mim, é uma falta de sensibilidade mesmo, porque os festivais eles alavancam toda uma cadeia produtiva. Então, quando um festival acontece e quando uma cadeia de festivais acontece, eles não vão só acontecer e não vão só serem beneficiados em si. Eles estão levando uma série de médios, pequenos, artistas, empreendedores, empresários, né? Uma série de profissionais junto com eles. Então, sinto que é uma coisa de visão mesmo e priorização de política pública. Você acha como é que o poder público poderia atuar para facilitar isso, além da questão do financiamento, mas também qual tipo de medida ele poderia adotar que talvez, por exemplo, desburocratizasse tantos festivais? Sim, a desburocratização é muito importante porque no final das contas, gera-se um volume de papéis, de documentação que, claro, é necessário, é dinheiro público, há de ter muita seriedade para lidar com o dinheiro público, mas é importante, sim, a desburocratização, uma formação, talvez, né? Uma formação para esse mercado também é uma coisa interessante, que o poder público poderia estar aí vislumbrando, ampliar o acesso. E eu acho que principalmente os mecanismos internos, sabe, da gestão. Modernizar as normativas, digamos assim. O arcabouço jurídico mesmo, que permeia com que aqueles convênios, aqueles contratos sejam efetuados. Seja, por exemplo, desde o Fundo Apoio à Cultura, o FAC, ou outros mecanismos, né, o fomento.
Então, desburocratizar esses arcabouços jurídicos, né, da política pública, eu acho que isso seria muito importante, modernizá-los, sabe? A visão, por exemplo, de que não dá para anualmente os empreendedores de festivais terem que ir lá bater na porta da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Turismo, do Ministério da Cultura, todos os anos falar: oi, eu sou o Festival Coma, olha, eu atuo para tantas, né, eu tenho um público tal, eu gero tantos empregos. Anualmente os festivais têm que fazer isso. E isso não estrutura nada. Se a gente quer estruturar o setor, a gente precisa começar a falar de planos pelo menos bianuais. Se os festivais têm garantidos 2 anos, pelo menos, já é um início de um pavimento para que ele um dia consiga ser totalmente sustentável, autossustentável. Então eu diria que a gente precisa realmente batalhar pelos planos bianuais, plurianuais, para que a gente garanta 5 edições daquele festival. Aí a gente vai ver realmente do que aquele festival é capaz. Muitas vezes os festivais, como por exemplo o Festival Coma, sempre por onde ele passa, a gente sempre acontece no mesmo lugar, que era no gramado da Funarte. Excepcionalmente, esse ano a gente está acontecendo no CCBB, mas por onde a gente passa, a gente deixa melhorias naquele espaço. Então, se a gente começa a conversar mais e convergir o governo e os festivais. Festivais, olha, precisamos melhorar essa área aqui, por exemplo, do centro. O que os festivais podem fazer? Os festivais podem entrar com contrapartidas de melhoria do espaço mesmo, da vizinhança. Então, tem uma série de medidas que a gente pode fazer trabalhando em conjunto, né? Festivais e poder público, porque afinal a gente quer que a nossa cidade, né, que o Distrito Federal seja reconhecido nacional e internacionalmente como destino de festivais. Mas para isso, a gente também precisa sensibilizar, inclusive, os moradores. Há uma questão muito séria que a gente não mencionou ainda, Márcio, mas que é a lei do silêncio. Todos os festivais lidam com essa questão da lei do silêncio e aí ultrapassa os festivais, eu diria que vai para toda a cadeia das casas de show, às vezes até reuniões de algumas pessoas juntas assim numa quadra gera um volume de conversa que atrapalha o morador. Então tem uma sensibilização também dos moradores, né, da nossa cidade para abraçar nossa cidade, nosso Distrito Federal como, de fato, destino de festivais. Porque se a gente não quer receber o turista, se a gente não quer receber, como é que faz, né? Então, tem várias camadas aí de desafios para a gente garantir, né, que os festivais tenham essa pujança e ganhem essa visibilidade nacional e internacional, né? Essa questão do local onde poderia ter os festivais, você acredita que poderia existir um local próprio para isso? Talvez o poder público destinar uma área para isso, para evitar ter esse tipo de problema com moradores? Eu diria que não, porque como a gente tem festivais em quase todas as regiões administrativas, faz parte da natureza do festival ocupar o seu território. Então, se a gente, por exemplo, saísse por essa medida e decidisse que aqui no plano piloto seria o lugar, a gente não ia estar prejudicando, assim, o Gama, ia estar prejudicando São Sebastião, ia estar prejudicando Taguatinga, Ceilândia, que são centros muito pujantes, assim, de festivais, de cultura, de organização criativa e cultural, né? Então, a gente precisa valorizar a arte feita em cada território, sabe? E também dá muito valor para os festivais de cada território também. E que eles conversem entre si. A gente precisa também estimular o turismo entre regiões administrativas, para que as pessoas de uma região visitem outra região, visitem o festival da outra região, porque os festivais não geram só um turismo nacional ou internacional, eventualmente, geram também um turismo local, de uma região para outra. Então, às vezes eu quero ir lá na Ceilândia porque só lá eu vou ver uma atração que vai ter naquele festival ali, por exemplo, né, Elemento e Movimento, por exemplo, ou alguém que vai tocar em algum lugar que só lá indo em Taguatinga, no festival Isso Aqui é DF, para ver e vivenciar a experiência que Isso Aqui é DF faz pelo Distrito Federal.
Então é muito importante que a gente garanta também essa valorização dos territórios do Distrito Federal, né? Ter mais respeito pelos festivais, até porque além de gerar emprego, também são ótimos pontos para quem tem empresa, quer empreender, e para quem quer investir na área cultural também, que é tão grande também. Quando a gente fala de empreendimentos nessa área, a gente fala de cantores, a gente fala de empresas produtoras que organizam isso, de empresas que fornecem som, enfim, é um leque muito grande, né? Muito grande. Micaela, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Márcia, foi muito bacana, é uma pena que nosso tempo é curto, Sim, mas eu acho que já deu para dar uma luz sobre isso, né? Sim, muito obrigada. Obrigado a você. Para você que está acompanhando a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Empreender e também no nosso programa, na nossa entrevista especial. Muito obrigado pela sua participação. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio.